Sim, seu porco, você provavelmente é um sofista. E talvez agora, dando luz a essa parada, você consiga realmente entender esse padrão de merda dentro de você, assim como eu também percebi dentro de mim. E quem sabe mudar algo nesse chorume todo aí que você chama de eu. Ou não também, foda-se, depende de você. Mas depois você não vai poder negar ou fingir que não sabe sobre isso dentro de ti mesmo. Tá, mas antes eu preciso te dar um breve contexto do que diabos é essa porra de sofismo. Basicamente, há muito tempo atrás, lá na época dos gregos, de Sócrates, Platão, dessa turma aí, também existia uma rapaziada que era considerada foda e se achava pica. Era considerado sábios, a porra toda. Pelo menos isso assim por parte da sociedade. E eles eram pagos para serem sábios. Eles eram pagos para ensinar a sua arte da retórica e da argumentação para quem estivesse disposto a pagar. Esses caras eram os sofistas. Inclusive, o termo sofista em si, ele é obviamente grego, né? Mas ele vem da mistura da palavra sábio mais especialista. Então, o sofista é o sábio especialista. Basicamente, por mais foda e absurdo que os caras fossem ou se achassem, e tem um pouco de garantia nisso, porque realmente, para fazer o que eles faziam, tem que ser um pouco fora da caixa, mas é que o ponto é, na verdade, a verdade era relativa para eles. Quem fazia a verdade era o próprio homem, então não existia uma verdade propriamente dita. Por exemplo, se para eles o céu era roxo, logo o céu era roxo, não importa o quanto você tentasse debater sobre isso. Quando você tentasse mostrar com argumentos lógicos de A mais B que não, cara, o céu é azul. Não, foda-se. Eles iam conseguir de uma forma construir um raciocínio te invalidando, ou te manipulando, ou distorcendo o que você falou, ou distorcendo a própria verdade em si, pra apontar que o céu era roxo. A questão deles era a argumentação e a invalidação do argumento que viesse em sequência. Tá, mas como que eles faziam isso? Oratória. Os caras eram mestres nessa parada. Então eles iam te refutando por outras questões que não eram necessariamente sobre o céu ser roxo ou não, mas sim pela capacidade de construir um diálogo coeso, forte, impactante e bem eloquente para te convencer. Ou então, pelo menos, para convencer quem tivesse à sua volta, já que você, estando sozinho na sua opinião, para não ficar excluído, acabaria tendo que aceitar o discurso. Por exemplo, se você tentasse contestar esse fato, ele poderia tentar utilizar do ad hominem, aquele famoso e velho truque de atacar a pessoa e não o argumento dela. Ele poderia falar: "Ah, talvez as borboadas que você vem tomando da vida estejam te fazendo ver o céu meio azul. Sei que deve ser difícil apanhar tanto assim e manter uma lógica coerente, mas isso realmente tá te afetando, cara. Você precisa parar de ser assim." Ou então, poderia utilizar a retórica, se utilizando uma relativização da percepção. Por exemplo, quem disse que o céu é azul? Você só aprendeu isso porque te ensinaram assim desde criança. Se você tivesse nascido em outro lugar, em outra cultura, talvez acreditasse que o céu sempre foi roxo. E ainda, caso não tivesse como, ele tivesse que admitir que a porra do céu é azul, ele poderia partir de uma percepção de comparação através de uma situação atípica, diferente do comum, e colocando-a como padrão para poder provar o ponto dele. Por exemplo, se o pôr do sol é roxo, por que você insiste que durante o dia ele não possa ser roxo também? O fato dele parecer azul na maior parte do tempo não significa que ele realmente seja azul. Entendeu o que ele fez? Por mais incoerente, e ele soubesse que poderia estar sendo incoerente quanto à afirmativa absurda do céu ser roxo, ele precisa construir uma narrativa que invalide a sua para consumar a dele como verdadeira. E essas foram algumas das milhares de técnicas que podem ser utilizadas. Contudo, a principal questão do sofista não era necessariamente distorcer a realidade de uma maneira absurda, mas sim relativizar a verdade, para favorecer eles em qualquer debate. Protágoras, um dos mais famosos sofistas, naquele tempo já dizia: o homem é a medida de todas as coisas. O que significa, na verdade, que a verdade depende da percepção de cada um da verdade. Quase como um trava-línguas, eu sei, mas é que para os sofistas o que importava era a habilidade de argumentar, não um compromisso com a verdade universal de fato. A medida da verdade eram eles mesmos, ou o próprio homem.
há um problema muito grande aqui, porque a questão, então, não é a busca pela verdade das coisas, mas sim da verdade que lhes convém, a retórica em si. Dentro deles, eles até podem acreditar em outra coisa, ou não, realmente acreditar naquilo, mas eles precisam se manter como carregadores da verdade. Não é à toa que os caras eram pagos para ensinar como ter razão. A questão sempre foi sobre a retórica em si, a forma como vão usar as falácias, manipulação, desconstrução de argumentos e etc. para chegar na pretensão da verdade, para possuir a verdade, acreditando ou não na verdade. Contudo, mesmo naqueles tempos, havia quem os peitava. Sócrates, Platão e os discípulos socráticos, por exemplo, eram extremamente contrários aos sofistas, os retratando como manipuladores e apenas preocupados em vencer debates, o que de fato meio que acontecia. Platão, por exemplo, em vários trechos da sua história, debateu essa questão. Por exemplo, no trecho Platão e Górgias. A retórica não é uma arte, mas um artifício. Ela não busca a verdade, mas sim a persuasão. Ela se preocupa apenas em fazer as pessoas acreditarem em algo, independente de ser verdade ou não. Platão em Górgias, 456 a.C. Acho que nessa altura do campeonato, você deve ter captado bem onde eu quero chegar, né? Hoje, esses caras não são somente os advogados que sempre viveram dessa forma, manipulando a verdade com o uso da retórica, mas também os políticos, os youtubers de opinião, jornalistas, professores, médicos, a tiazinha do mercado, o marceneiro, o motorista do busão, você, todo mundo, todas as pessoas que em algum momento lutam cegamente por uma verdade, seja porque estão sendo pagas para isso, seja porque acreditam naquilo como uma questão de fé inabalável, ou seja porque simplesmente não aceitam estarem errados, por uma questão de ego. A questão é que no fim, eles, você, eu, infelizmente não aceitamos que às vezes podemos estar errados. Pense em um político famoso, um youtuber de opinião, ou então naquele seu tio chato do churrasco. O que todos eles têm em comum? A defesa unilateral de que sua própria verdade é absoluta. Não tem como eles estarem errados. Eles relativizam todas as outras possíveis verdades em detrimento de favorecer a sua própria. Não há nada que vai fazer mudar eles de opinião. Nada. Seja de esquerda, direita, cima, baixo, dentro, fora. Essas pessoas só vão conseguir mudar de opinião e aceitar que estão errados quando o seu próprio grupo linchar eles por conta daquela mesma opinião, ou então num processo lento, digestivo, ao longo de um grande período de tempo. E às vezes eles até preferem morrer com elas, tipo os terraplanistas subindo em balão para provar que a Terra é plana, ou entrando em lancha para cruzar os 7 mares e chegar na borda do planeta. A questão é que não está errado em relativizar, de certa forma, a verdade, pois realmente a verdade, primeiramente, é uma questão individual. Contudo, isso vai diretamente de encontro com o que os socráticos pregavam, que a verdade deve existir de uma forma única, ou seja, por mais que exista realmente uma verdade pessoal para cada indivíduo, não necessariamente aquela verdade é a verdade. Por exemplo, aquela famosa imagem do 6 e do 9. De um lado podemos ver alguém vendo o 6, do outro o 9. Pareceria uma questão relativa de percepção, certo? Mas a questão é muito mais ampla do que só o ponto de vista. A verdade incide sobre o fato de que o número corresponde a quem pintou esse número. Ou seja, se o infeliz que pintou aquela merda quis pintar um 9, então a verdade é um 9. Acontece que em um mundo de internet e polarização, onde todos gritam suas opiniões loucamente, o que era para acabar nos aproximando da verdade, acaba por fim nos afastando cada vez mais dela. Nesse sentido, dá para ressaltar tanto a existência dos sofistas conscientes quanto os inconscientes. Pense no sofista consciente como aquele político que defende com unhas e dentes o seu viés. Porque, tipo, o que fez aquele fudido chegar lá foi exatamente isso: defender aquele pensamento de forma absoluta. Por mais ridículo que às vezes possa parecer, o cara vive disso. Então, pra ele, foda-se se o que estão falando é verdade ou não. Foda-se se ele acredita naquilo ou não. O importante é o quanto parece que ele acredita naquilo. Naquele momento, ele só precisa defender aquela merda. Por mais que isso seja em detrimento dos outros. Por mais que isso esteja atrasando o progresso. Por mais que isso esteja absolutamente errado, sabendo que ele está errado. Ele a defende de uma forma praticamente satânica, tirânica,
a ponto de não se importar com quantas pessoas vão morrer ou não com o que ele defende. Este é o sofista no qual deveríamos direcionar inteiramente nossa raiva. Ele não se importa se está certo ou não, ele age sabendo que está certo. E nem que ele tenha que passar com um trem em cima de 50 bebês recém-nascidos, porque é isso que o bilionário que jogou uma boleta de dinheiro nas peitiolas dele quer, ele vai fazer. E ainda vai dar uma forma de relativizar aquela situação e se mostrar como justo ainda por cima, para que as pessoas continuem elegendo ele e reverenciando o cara, por mais cruel que isso seja. Essa é a forma mais refinada do sofismo, porque ele faz de maneira completamente consciente. Contudo, ao sofista inconsciente. E aí, meu amigo, que você, eu e praticamente todo mundo entra nessa equação de sofismos. Pense em quantas vezes você defendeu aquele político naquela rede social do passarinho X, só porque você é a favor do aspecto político dele. Pensa em quantas vezes você não debateu com aquele seu amigo ou seu familiar, simplesmente porque ele discordava da sua visão política, filosófica, social ou algo do tipo. Pense em quantas vezes você não atacou uma pessoa ou determinado grupo porque ele está do lado oposto seu. Isso é um ato sofista. Inconsciente, mas é. Isto é você sendo sofista, relativizando a verdade e tentando favorecer a sua narrativa da verdade. Você não se importa se está certo, você apenas acredita fielmente que sim. Não interessa quais são os argumentos da outra parte, você o vê como inimigo. Eu, por exemplo, já me peguei várias vezes naqueles infinitos debates que, por mais que eu achasse que estivesse correto, lá no fundinho eu sabia que não poderia ser absoluto. Mas mesmo assim, eu ia em frente no debate até chegar num ponto que tanto eu quanto o outro nem sabem mais o que estão debatendo. Quando, por exemplo, começamos a debater sobre o Sol, e quando nos damos por conta já estamos debatendo sobre a fotossíntese da planta, entende? Existe aqui uma necessidade de estar correto, mesmo que não seja a verdade. E não é que não podemos estar certo nos nossos pensamentos. Às vezes, e dependendo do grupo que você está discutindo, você está sim. O problema é que você se coloca para defender o seu ponto em um debate que ninguém vai mudar de opinião. Tá, mas e aí? Agora eu e você sabemos que temos esse viés sofista dentro de nós. O que podemos fazer contra essa aparente natureza que nos consome em uma era em que isso só nos é acentuado? Em uma das eras das redes sociais como o Facebook e Instagram acentuando o extremismo, com plataformas como o Twitter lucrando com a sua necessidade de debater sobre a verdade com pessoas que nunca vão mudar de opinião? Bom, acho que podemos começar com a verdade. Não é fácil. Muitas vezes nos vemos presos tentando defender uma verdade, quando na verdade nem sabemos se é ou não necessariamente a verdade, mas acreditamos fielmente que sim. Então, da próxima vez que for tentar defender a sua verdade, seja uma conversa de bar, numa rede social ou até mesmo em casa, com sua família, por que não começa escutando a verdade do outro, mas realmente parando para escutar, entende? Tentando entender o porquê ele pensa assim, não tentando fazer o outro engolir a sua verdade, ou ironizando a verdade dele, mas sim como uma forma de compaixão, realmente tentar entender o próximo como um ato de amor à verdade. Assim fica mais fácil perceber se o outro também está em busca da verdade, ou então somente de querer possuir a verdade. Quem sabe, escutando outras verdades, não chegamos mais próximos de encontrar a nossa verdade? Quem sabe, respeitando outras verdades, não fortalecemos a nossa verdade? Quem sabe, a sua verdade não é só mais uma versão distorcida da realidade? Quem sabe, escutando, podemos ser verdadeiramente ouvidos.